Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história. E hoje o tema, gente, é sobre a Revolução Francesa, certo? Quer saber como que isso tudo aconteceu e como é que terminou? Acompanhe aqui com a gente, tá? Então, olha só. Revolução Francesa, gente, é o nome dado ao conjunto aí de acontecimentos entre 1789 e 1799, alterando aí o quadro político e social da França, tá? É, em causa estavam aí o antigo regime, a autoridade do clero e da nobreza. Foi influenciada pelos ideais do luminismo e da independência dos Estados Unidos, né, em 4 de julho de 1776. As ideias do iluminismo e a emancipação política dos Estados Unidos, conteúdo de aulas anteriores, vai influenciar esse processo de pensamento aí da Revolução Francesa, correto? Ela é considerada um acontecimento que deu início aí a transposição para uma idade que a gente chama de idade contemporânea, tá, pessoal? Não foi apenas, mas ela também não foi apenas uma das revoluções que ocorreram aí no mundo entre os séculos 18 e 19. E ao longo do restante das aulas a gente pode estar aprofundando essas outras revoluções, correto? Então, olha só, mas por que ela é considerada um marco da história da França? Então, aqui a gente tem alguns fatores. O que não ia bem no Reino da França, gente, em 1789? O que estava acontecendo aqui, tá? Olha só. Sabemos que os anos que antecedem a Revolução vai estar ligado a outros fatores que são sociais, correto, políticos e econômicos, que vão servir, gente, de fagulhas para esse processo que a gente chama de Revolução Francesa, tá? Para os acontecimentos aí que vão ocorrer um pouco mais para frente. Então, a gente vai ter o quê? Olha só, os vários estamentos, primeiro, segundo, terceiro estamento, ou primeiro, segundo, terceiro estado, assim que era dividida a sociedade francesa, com a primeira e a segunda é, partes, né? A gente ainda não chama isso de classes sociais, mas é um conceito muito novo. A gente tem a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo estado, ou estamento, formado aí pelo clero e pela nobreza, e o restante da população que não pertencia às questões religiosas e não pertencia aí aos nobres, era o terceiro estamento. Então, quais eram essas demandas sociais? Eram os anseios do terceiro estamento, tá? A gente está falando de uma sociedade do estado do antigo regime, né, francês, que era estamental, organizada com o primeiro estado, composto por membros do clero, o segundo estado, como eu já expliquei, composto pela nobreza. Os dois primeiros estamentos, pessoal, eram privilegiados, não pagavam a maioria dos impostos, então tinha um certo privilégio nessa sociedade, o que a longo prazo vai incomodar muito o terceiro estamento. Aí eu tenho que lembrar vocês que, assim como as revoluções burguesas ou revoluções inglesas ocorreram na Inglaterra, na França também a burguesia vai reivindicar o seu papel de comércio, uma liberdade comercial influenciada pelo liberalismo econômico, que são ideias que vão ser disseminadas por toda a Europa, tá? No mundo inteiro depois. Então, esse terceiro estamento é o que vai reivindicar uma série de coisas, ó. E aí, esse aí tem que lembrar também que tinha um tributo, né, do período feudal, que era a talha, que ainda era pago o primeiro e segundo estamento, tá? Que a metade do que era produzido tinha que ser dado aí nas terras desse senhor, né? A gente ainda está falando de relações agrárias, não era toda a Europa que já tinha ocorrido o fim do feudalismo, então na França o processo ocorreu um pouco mais tardio, precisou-se dessa Revolução Francesa, né, para desestabelecer esses laços aí, tanto do feudalismo quanto do antigo regime, correto? Então não havia mobilidade social. A passagem de um indivíduo de um estamento para o outro, gente, era comum numa variação horizontal, tá? Não vertical. Ou seja, o deslocamento aí entre posições de um mesmo estamento, certo? Dentro de um mesmo estamento era possível se deslocar. De um estamento para o outro, impossível se deslocar. Então, era uma sociedade estratificada estamental, não era permitido a mobilidade social, certo? Muito característica esse tipo de sociedade lá do período da Idade Média que a gente viu anteriormente, tá? Então, o terceiro estado, gente, que eu
marquei ali para vocês, era composto pela burguesia que estava desejosa, né, dos lucros, né, era composta pela maioria não, gente, era composta pelos trabalhadores, estava todo mundo. Se eu não pertencia à nobreza, eu não pertencia ao clero, eu era do terceiro estamento na França, beleza? Então a gente vai ter também não só problemas sociais, problemas financeiros aí. Eles vão acontecer por conta de muitos gastos com a coroa. A coroa francesa vivia extremamente de modo luxuoso, gente, né? Com muitas festas, com muito requinte, com muitos jantares, com muitas pompas, né? Então gastava-se muito dinheiro, né? Com o oferecimento desses jantares e etc. E também, gente, a França durante muitos anos foi inimiga crucial da Inglaterra desde lá da Guerra dos 100 Anos. Então, quando a França fica sabendo que lá nas 13 colônias tem um levante dos colonos ingleses que estão se levantando, né, estão se organizando para fazer o processo de emancipação aí, em relação à Inglaterra, a França vai apoiar esses colonos para que eles se desvencilhem, né, para enfraquecer a economia da Inglaterra baseada na ideia do mercantilismo, que é a exploração das colônias, tá? Então a França tinha uma economia inadequada à realidade desse século XVIII, tá? Havia monopólios por parte da coroa, inibindo essa burguesia. Então, pessoal, havia uma série de coisas que incomodava essa burguesia. Havia necessidade de desenvolver uma produção agrícola, de desenvolver manufaturas. A França tinha uma vida agrícola muito vulnerável, muito frágil às intempéries climáticas, né? Então, volta e meia, acontecia alguma coisa em relação ao clima, a população francesa passava fome, tá? Os impasses políticos permearam aí no governo do Luís XVI, tá, gurizada? Com vários ministros propondo uma saída para essa crise que estava acontecendo, né? Crise social, crise econômica, reivindicações, né? Eles vão propor uma taxação em cima, mais impostos, né? E aí vai ser convocado aí é, uma ala da política francesa para votar, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que não vai fazer diferença, porque o primeiro e segundo estamento tem um voto cada um, e o terceiro estamento, que tem uma quantidade muito maior de pessoas, não vai conseguir fazer com que todos os outros indivíduos da sociedade na França pagassem impostos. Então, a condição, o status quo vai se manter até que a Revolução Francesa ocorra de fato, e aí a gente vai entender esses desdobramentos, tá? Então, olha só, tomando conhecimento dessa instabilidade governamental, panfletos, jornais vão começar a divulgar uma série de informações, conscientizando a população, gente, provocando revolta, porque a população começa a tomar conhecimento de que o primeiro e o segundo estamento era uma camada da sociedade que tinha muito privilégio e não pagava impostos, tá? O que mais que a gente tem que vai fomentar aí essa percepção da Revolução Francesa, gente? O Iluminismo, tá? Então, o Iluminismo, ele acontece aí no começo do século, certo? Teve grande influência sobre os intelectuais e a burguesia, começo do século XVIII, tá? Tem influência sobre os intelectuais e a burguesia daquele período, vai defender valores humanos, né? Vai colocar o ser humano em busca do conhecimento científico, tá? Em que eu não vou mais acreditar naquilo que a religião me impõe, né? Eu não vou mais pensar na ideia de um ser sagrado tomando conta da nação, né? Na figura de um rei endeusado como uma figura divina, assim como Luís XIV era representado. Então, eu vou ter uma outra perspectiva, um outro pensamento em relação às questões políticas aqui na sociedade da França, tá? Então, olha só, o pensamento iluminista não havia mais espaço para esses monarcas de poderes absolutistas que eu falei, e nem esse pensamento em relação à igreja comandar tudo. Então, aí vai ser convocado, gente, os estados gerais, como vocês podem observar nessa imagem aí, desde 1614 aproximadamente, os Estados Gerais não eram convocados e houve uma necessidade, uma solicitação aí para que convocasse. Luís XVI atendeu a necessidade, convocou, porém o governo de Luís vai quem decidir fazer essa convocação, que eu acabei de falar, correto, com o objetivo de tentar solucionar a crise. Uma das pautas agendadas seria aí, que eu já citei anteriormente na aula, a ideia desses impostos serem votados, só que o primeiro e o segundo estamento tem voto único, e já sabendo que o terceiro estamento vai perder
esse processo de voto. O que o terceiro estamento propunha, gurizada? Propunha voto por cabeça, voto por deputados, sabendo que o primeiro e o segundo estamento ia perder, eles mantêm o status quo, então não vai ocorrer da forma com que o terceiro estamento tentava passar ou gostaria que passasse. Então a gente vai ter o juramento do jogo da pela. Olha só o que vai acontecer aqui. Esse fato ocorre, gurizada, com os membros do terceiro estamento. Eles vão chegar na Assembleia e vão ver as portas fechadas, impedindo-os de participar da Assembleia. E o que eles vão fazer? Vão ocupar um outro espaço e vão falar: daqui a gente não sai até que seja organizado aí uma Constituição do Estado francês. Luís XVI atende de modo imediato as reivindicações, né, porque vai ter uma quantidade de pessoas muito grande dentro desse espaço que era público, só que por trás das costas dessa população, dessa camada da sociedade que reivindicava essa participação do voto, né, para não aumentar os impostos e etc., ele vai organizar os exércitos para suprimir esse levante. Tá? Um grupo de guardas e membros da burguesia parisiense vão invadir o Hospital dos Inválidos, então a notícia vai se alastrar que tem uma gurizada que estava aí dentro ocupando, vão saquear as armas e os equipamentos de combate, e vão partir para uma região que vocês já conhecem, chamada de Bastilha. A sociedade, uma parcela da sociedade estava armada, estava faltando, gurizada, a pólvora. E a pólvora, a historiografia registra que ficava armazenado nesse espaço aí que a gente conhece, né? Então, o dia 14 de julho é comemorado na França como um feriado importante, uma data comemorativa, tem passeatas, manifestações, vias públicas, né? É considerado uma data importante, então a gente sabe que ocorreu a tomada da Bastilha, a ocupação desse espaço pela população, e essa ocupação, gente, ganhou contornos aí grandiosos, chegando até os ouvidos do Luís XVI, o que vai causar um certo medo nesse monarca, e aí vocês vão ver comigo na próxima aula os desdobramentos dessa história. Estão curiosos, gurizada? Vem comigo então. Gente, espero ter ajudado vocês nesse conhecimento. Tchau!